Graça e paz, povo de Deus. Um bom dia, meu nome é Josimar. Estou aqui nessa manhã para compartilhar algo do céu, algo de Deus, que Deus tem ministrado em meu coração dia após dia. E hoje eu quero trazer para vocês, amém? Hoje nós iremos meditar sobre o tema conforto e confronto. Esse é um tema muito impactante dentro do nosso meio cristão hoje em dia. Amém? Que nós venhamos entender, que nós venhamos ser, Pai, instruídos, revelado pelo Espírito Santo nessa manhã, e que Ele venha falar grandemente através dessa palavra em nossas vidas, e que nós venhamos prosseguir, que mesmo diante das lutas, Ele está conosco, amém? Eu quero começar lendo para vocês aqui, quando você pensa na palavra conforto e confronto, qual das duas agrada você? Esse é um tema impactante, né? Qual das duas nos agrada? Em Lucas 4, 14 ao 30, eu quero ler com vocês, bem? Quero ler com vocês para que possamos meditar nessa palavra. Em Lucas 4, 14 em diante, diz assim: Jesus expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Amém? Até aqui. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aí Jesus vem falando agora: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando e dando-o ao ministro, assentou-se, e os de toda na sinagoga estavam fitos nele. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? É ele. E eles lhe disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua prática tudo o que o ouvimos ter sido feito em Cafarnaum? Disse-lhe, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias. Oh, tremendo! Quanto o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu,
e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem, dali o jogarem, né? Empurrarem ele. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Olha para você ver como é que é tremenda a palavra de Deus. Jesus leu a palavra que falava sobre ele. Enquanto ele estava fazendo milagre, prodígio, ele estava sendo aceito. Mas quando ele confrontou, eles queriam matar. E é assim que é. E relatado uma situação que ambas as palavras envolvidas, quando Jesus voltou de Nazaré, que era a cidade em que foi criado, no intuito de pregar para aquelas pessoas. Não é assim com nós também? Aquelas pessoas que nós conhecemos, né? Que nós fomos criados, né? Nós, quando nos convertemos, as primeiras pessoas que pensamos é passar a palavra para aquelas pessoas que conviveram com o nosso crescimento ali no bairro, né? Na freguesia. E queremos levar a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, que nos envolveu, mas somos rejeitados. Somos rejeitados, porque as pessoas olham para o nosso passado, infelizmente, e nos julgam por ele ainda, e não veem a nossa evolução. Um certo pastor disse que quando me procurares, não me procures no passado, eu não lá mais estou. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Anunciar o tempo aceitável até que o Senhor volte para buscar a tua noiva. Irmãos, não se engane. Jesus, quando ele voltar, ele não vai levar uma igreja. Ele não vai levar uma placa. Ele não vai levar uma doutrina. Ele vai voltar para levar a tua noiva. A noiva dele, escolhida, adornada, preparada. Essa é a real desejo do Senhor. Que quando ele voltar, ele acha-nos dentro, envolvidos, enraizados na noiva dele. Que sejamos a noiva dele. Amém, irmãos? Voltando aqui, em Lucas 4, 18 a 19, vamos ler mais um pouquinho, para nós podermos entender o contexto, né, desse texto sobre conforto e confronto. Então aqui estamos em Lucas 4 ainda, 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus falando,
que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra para muitas pessoas é uma palavra de conforto. De conforto. Nessa manhã. Mas triste é que muitas pessoas, que essa palavra nesse dia é uma palavra de confronto. Porque Jesus disse que ele veio para anunciar o tempo aceitável do Senhor e apregoar. E o que estamos fazendo? E o que estamos fazendo? Todos que estavam ali se maravilhavam com essas palavras, ou seja, se agradaram dela, porém Jesus não parou por aí. Porque essa palavra que Jesus disse, aqui em 17, 18, que o Espírito do Senhor era sobre ele, pois ungiu para evangelizar os pobres e enviou a curar os quebrantados e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso é um conforto, né? A pessoa que está oprimida, cativa, enferma. E a enfermidade que eu digo aqui não é só a física, é a espiritual também. Essa palavra é tremenda. Quem não quer? Eu quero. Eu quero viver os milagres de Jesus na minha vida. Grande conforto. Saber que Jesus está com o bálsamo dele, curando, né, as nossas mazelas, nossas enfermidades. Lindo isso. Eu quero. E tenho certeza que você também quer. Amém? Mas logo, diz a palavra também, e ela, porém, Jesus não parou por aí. Logo em seguida ele disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aí começa. E em verdade vos digo, muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias. O que está querendo dizer aqui? Essa viúva, existia somente essa viúva no tempo de Elias? Não. Existiam muitas viúvas. Muitas viúvas. Mas por que Jesus enviou Elias ali? Ali. Para essa viúva. E diz assim, quando o céu se encerrou, parou, por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Não era só essa viúva que passava fome. Era toda a terra. Toda a terra. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva de Serepta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Também muitos, aqui já fala de muitos.
mais atrás fala de Elias e da viúva de Sarepta. Ali fala específico de uma pessoa, a viúva. Aqui está falando muitos leprosos. Muitos leprosos. Tendo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Por quê? Porque essas duas pessoas foram encontradas naquele tempo. Por quê? Vamos lá de novo na palavra, né? Em Lucas 4:27. 4:27. Do 24 ao 27. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, e de sorte que toda a terra houve grande fome. Tá vendo? E existia muita. Era muita fome. Era muita miséria. Era muita dor. Era muita angústia. E essa palavra, se entendermos ela quando lemos, vamos entender que esse aqui é um cuidado de Deus. É um conforto. É um conforto. Deus enviando o profeta Elias, Eliseu, a essas duas pessoas, né? A viúva de Sarepta e o sírio, Naamã. Grande conforto. Quem não gostaria? Nós hoje, em nossas enfermidades, nossas mazelas, em nossas dores, em nossas frustrações, receber uma palavra de encorajamento, receber uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de incentivo, uma palavra de como uma chave que vem e vira nossas vidas e tudo se transforma. Quem não gostaria? Eu gostaria. Eu gostaria. E essa palavra é uma palavra de conforto. Jesus está dando uma palavra de conforto. Isso é um conforto. Mas, como tudo na vida, tem altos e baixos. Porque Jesus disse, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também venceriam. Por que ele disse isso? Porque ele viveu só no conforto? Sendo filho do Deus Altíssimo? Deus também? 100% homem, 100% Deus? Ele viveu só no conforto? Não. Irmãos, nós não somos aperfeiçoados enquanto nós não somos tratados. Essa é a verdade. Muitas vezes nós nos enganamos achando que somos. Achamos que temos, que nós somos bem aceitos, que fazemos aqui, que fazemos ali, e isso nos basta. Mas não, irmãos. O Evangelho é muito mais do que isso. A palavra de Deus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que será? Por que o rico não pode entrar? O rico pode entrar sim. O Senhor, Ele quer que sejamos prósperos. Entende? Mas isso não pode
tomar o lugar do Senhor. Isso não pode tomar o lugar do Senhor. Nós temos que entender que nós não somos dessa terra, que nós estamos aqui de passagem. Nós somos imigrantes em terras estranhas. Porque essa terra não é nossa. Nós estamos aqui de passagem. Amém? E também tem o outro lado, né, do conforto. Nós vamos aqui primeiro na explicação do conforto. A primeira palavra dita em palavra de conforto e de esperança e de alívio para quem ouvia, e o povo gostou disso. Era uma palavra de alívio. Jesus estava dando uma palavra de alívio. É isso que eu falei com vocês. Quem não gosta de uma palavra de alívio? Quem não gosta de uma palavra de incentivo? Vai dar tudo certo, levanta a cabeça, prossiga, você é mais do que vencedor. Deus não te chamou para sofrer. Se você está passando essa luta, é porque você está em pecado. Não é assim? Não é assim que tem nos ensinado? Que quando você entra numa igreja e você está chorando, você está em pecado. Você está calado, você está em pecado. Se você não tem muitos amigos, você não é uma boa pessoa. É assim. É assim que muitas pessoas pensam. Mas, Senhor, Tu conheces, ó Pai, e Tu sondas, ó Pai, o coração de cada um. Tu sabes, ó Pai, oh, aleluias, que existem pessoas, ó Pai, que são criticadas, que são julgadas. O Senhor sabe, ó Pai, e o Senhor contempla essas pessoas. Oh, aleluias, somente prossiga, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também venceriam. Aleluias. Oh, aleluias. Afinal, quem não gosta de ouvir uma palavra que transmite paz e nos traz esperança de dias melhores? Todo mundo gosta, mas o problema é que aqueles povo só gostavam disso, de palavras de conforto. Essa geração, uma geração que não suporta ser confrontado. Uma geração que tem conhecido um evangelho distorcido. Um evangelho só de conforto. Essa é a verdade. São pessoas, como se diz, instruídas, formadas, mas não preparadas. Essa é a palavra. Pessoas não preparadas para viver o processo. Todos nós temos processo, irmãos. Todos nós passaremos pelo processo. Jesus passou pelo processo. Jesus, quando estava ali no monte orando, ele orou ao Pai: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Ao processo. Ele estava no processo. Mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que ele diz?
mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Processo. E hoje em dia, muitas pessoas estão querendo pular o processo. Mas entenda, passar o processo não é permanecer nele para sempre. A palavra mesmo diz, é um processo. É algo que passa. É algo que passa. O cristão que vive só no processo tem coisa errada. A vida tem que mudar de estágios. A sua fé tem que mudar de estágio. Não se preocupe, irmãos. Muitas vezes nós nos comparamos com pessoas que estão fazendo, acontecendo, mas existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Só permaneça. Não pare. A tristeza, o cansaço, as lutas virão. Certo disso. Virão. Mas não é como você entra. É como você suporta. E como você passa as lutas. A palavra de Deus disse que a alegria pode durar uma noite. Alegria não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Essa é a esperança. É um dia após o outro. É em fé em fé. É matando um leão por dia. É vencendo as afrontas de Satanás. Amém? Agora, quero ler para vocês também o outro lado do conforto, o confronto, que muitas pessoas não suportam, não aceitam e não querem passar. Mas se Jesus foi perseguido, caluniado, maltratado, nós também seríamos. Ele disse. Mas também ele disse, tenha bom ânimo. Oh, aleluias! Tenha bom ânimo. Porque ele venceu e nós também venceríamos. Amém? Confronto. Quando Jesus disse a segunda palavra, o povo se irou. Ficou revoltado com Jesus. Ao confronto. Quando somos muitas vezes confrontados, nós iramos, nós pecamos, nós achamos, Jesus não me ama, ele não me vê, ele não me escuta, não é isso? Ele me abandonou. E isso tudo é resultado do confronto. Esses sentimentos, essas atitudes, são por causa do confronto. É por causa de um evangelho vazio que está sendo pregado. Um evangelho que massageia o ego, que apoia as atitudes, as práticas
que a Bíblia condena. E isso gera um conforto, né? Mas Jesus não veio para somente confortar. Ele veio também para confrontar. Porque se não existe confronto, não existe mudança. Se não existe confronto, não existe remissão de pecados. Porque se você não reconhecer as suas falhas, as suas mazelas, os seus pecados, os seus erros, quando o confronto vem, você não é liberto. Você não é curado. Você acha que está vivo, mas está morto. Você acha que está na presença, mas está muito longe já da presença. A palavra de Deus disse: de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, que dele procede os desejos da vida, da alma. Amém? Quando Jesus disse a segunda palavra, o povo se irou e revoltou contra ele. Jesus quis dizer que aqueles que estavam ali, desde o seu nascimento, que o viram crescer, ou seja, de alguma forma estiveram próximo dele, próximo de Jesus, seriam mais fáceis de rejeitá-lo. Por quê? Por que as pessoas próximas são as primeiras que te rejeitam? Porque ela vê o seu passado. Elas veem o seu processo, mas ela não vê a sua evolução. Elas ainda estão te vendo lá no seu passado, lá no seu pecado. Mas certo também que muitas pessoas passam por isso porque não tem mudança de vida. Não tem mudança de vida. As pessoas muitas vezes querem transmitir a sua conversão em palavras. Em palavras, mas as suas atitudes não condiz com as suas palavras. Muitas vezes nós não precisamos nem falar. A nossa vida fala. Né? A nossa vida fala. As pessoas têm que olhar para a gente antes da gente falar de Cristo para elas. Elas têm que ver em nós Cristo. Como dizemos que amamos o nosso próximo, mas quando temos que pôr em prática o que falamos, não cumprimos. Tem a palavra do bom samaritano, né? Os levitas. O samaritano continua ali, no mesmo lugar. Todos aqueles que falavam que eram, todos aqueles que tinham os status, não fizeram nada. Né? Vamos voltar aqui. Isso é assunto para outro vídeo. Amém? Ele cita o exemplo da viúva de Sarepta e de Naamã. Por quê? Por que Jesus aqui está citando a viúva de Sarepta e Naamã? Passagem de Elias e de Eliseu. Elias e Eliseu.
e de Naamã. Aqui ele está mostrando no intuito de mostrar que por mais que existisse tantas viúvas ou tantos leprosos em Israel, apenas na viúva de Serepta e no leproso sírio Naamã foi achado um coração que podia ser trabalhado. Esta é a questão. Existiam muitas viúvas, sim, muitos leprosos, muitos. Mas Deus, quando Ele olha para a gente, Ele não olha o nosso exterior. Ele não olha as nossas lepras, as nossas enfermidades, as nossas necessidades. Ele olha o nosso coração. Ele olha o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. É o coração. Ele estava à procura aqui de achar um coração. Ele está à procura de achar um coração contrito e aquebrantado. O nosso coração, ali na passagem do semeador, é comparado com uma terra, né? Existem as sementes. Como você vai plantar hoje? Vamos trazer para o dia de hoje. Como que você vai plantar uma semente que é uma semente? Como você vai plantar uma semente hoje que é uma semente de uma planta que é uma planta d'água? Como que você vai plantar ela numa terra seca? Ela vai morrer. E vice-versa. Como você pode plantar uma planta que ela não gosta muito de água, plantar numa terra cheia de água? Ela vai morrer. Essa é a questão. Aonde a palavra do Senhor está sendo semeada? O seu coração é propício a germinar essa semente? Você tem um coração aquebrantado? Um coração grato? Um coração disposto a obedecer? Deus vê isso tudo. Irmãos, não nos enganemos com vãs palavras, com vãs doutrinas. O Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Antes mesmo de nós nascermos. Então nada está escondido que não possa ser revelado pelo Senhor. E aqui na viúva e no leproso, né? O que é que Deus achou ali? Um coração. Um coração que podia ser trabalhado. Tinha um coração ali que podia ser semeado, que ia dar fruto. Foi por isso, irmãos. E aquela palavra significava confronto, né? Como carne daquele povo. Mas aquele povo não queria. Aqui, né? Não queria confrontar a si mesmo. O que acontece no dia de hoje? Nós não queremos. Tem muita gente que fala que nós nos sabotamos, né? Nos sabotamos a nós mesmos. E é verdade. Porque muitas vezes nós precisamos nos confrontar a nós mesmos, né? Nós temos que parar
e falar: ó Senhor, vê se existe algum caminho mau e me guie pelos caminhos da vereda, da justiça e da paz. Ai, é essa sim. A nossa maior luta é nos confrontarmos a nós mesmos. Nós temos manias de olhar o próximo, julgar o próximo, né? Mas nós não nos confrontamos. Nós achamos que errado é as pessoas, que nós não erramos. Mas na palavra de Deus disse: tira primeiro dos seus olhos. Por que diz isso? Porque se você não tira, você não vai enxergar. Amém? Confrontar si mesmo. Eles queriam apenas palavras que massageassem seus egos. E isso tem acontecido ou não tem acontecido? Hoje nós não queremos ser confrontados, né? Nós queremos ser confortados. Nós não queremos ser confrontados. Quando somos confrontados, nós recuamos. Mas na real do confronto é a gente vencer ele. Quando o nosso pecado é confrontado, a palavra nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem uma situação. Para quem você está confessando os seus pecados? Para quem? A palavra de Deus disse que para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Ele em secreto, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Muitas pessoas têm buscado conforto em fontes erradas. Muitas pessoas têm confessado os seus pecados em fontes erradas. Irmãos, somos todos falhos. Somos todos falhos. Existe um juiz, um justo juiz. Nós temos que confessar os nossos pecados para Ele. Ele é o único que pode nos perdoar e nos libertar e nos livrar do nosso pecado. Amém? Que você venha nessa manhã entender isso. Para quem você tem se abrido? Para quem você tem contado os seus segredos? As suas lutas, os seus temores, as suas dificuldades. Devemos pensar nisso, né? Porque muitas vezes nós confessamos os nossos pecados para pessoas que não têm sabedoria nenhuma para nos ajudar. Aí colocamos a culpa em Deus, né? Ah, Deus não quis me ajudar, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não muda. Mas tem ido em fonte errada. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus.
e a sua justiça. Amém? Vamos voltar aqui. No dia de hoje, não é diferente. Vemos que cada dia que se passa é distorcido mais o cristianismo. É verdade isso. As pessoas querem incluir coisas no cristianismo quando o cristianismo por si só é completo. Gente, Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. Deus não precisa de defensor. Todo domínio está na palma das tuas mãos. Ele é criador do universo. Essa palavra é muito impactante. O cristianismo, por si só, é completo. Não precisa que seja acrescentado nada. Gente, vamos parar de querer acrescentar. A palavra de Deus disse que aquele que tira ou acrescenta alguma coisa vai ter que responder por isso. Vai ter que responder por isso. É a mesma coisa do ensinamento. Milhões de pessoas ali escutando. Se você ensina uma prática que não é verdade, quantas pessoas estão ouvindo ali? Quantas pessoas vão estar sendo enganadas? Você será responsável. Será responsável por todas aquelas vidas. O evangelho por si só é completo. O crente quer normalizar certas atitudes. Isso é verdade. Hoje em dia, estão querendo normalizar. Tudo pode. Eu sou livre. Eu tenho livre-arbítrio. Deus é amor. E usando isso para pecar. Para fazer coisa errada. Para agir de modo errado. Certas atitudes, pensamentos, sentimentos carnais e incluir como algo natural. Gente, nesse tempo, tudo bem que a palavra disse que chegaria o tempo que as coisas ficariam complicadas. Perseguições, mortes. Está acontecendo isso. Uma coisa é cumprir aquilo que está escrito. Amém? O que nós temos visto hoje? Aceitações de práticas que não são aceitáveis por Deus. Por quê? Hoje o que importa mais não é qualidade, é quantidade, é reconhecimento. Mas na verdadeira realidade, isso está tudo errado. Temos que pregar a palavra de Deus, a verdade. Confrontar. Temos que confrontar. Existe o conforto? Sim. Mas também existe o confronto. Nós não podemos negligenciar isso. Tem pessoas aceitando as práticas carnais, né?
práticas mundanas, porque estão com medo de perder ovelhas. Mas aqueles que são ovelhas, quando ouvem uma palavra de confronto direcionada por Deus, eles voltam. A palavra de Deus diz que nenhum daqueles que Ele nos deu se perderia. Não é isso? Por que nós estamos preocupados? O Senhor já falou. E o que Ele fala, nós temos que crer. Como dizemos que nós somos cristãos, que cremos em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas não confiamos. Essa é a questão. Mas a principal mensagem do cristianismo é justamente confrontar a nossa carne. Irmãos, o cristianismo, se ele não confrontar o pecado, ele não é cristianismo. Porque o cristianismo, irmãos, ele não massageia o seu ego. Ele não disse, pode continuar pecando. Ele disse, vem como estás. Vem como estás. Mas as velhas práticas têm que morrer. E muitas pessoas que falam, eu vou esperar eu parar de beber, parar de fumar, parar de me prostituir para me ir para a igreja. Não, irmãos. Se arde no seu coração que você precisa de Cristo, precisa de salvação, vai como estás. Vai como estás. Porque a semente vai germinar. A semente vai germinar. Deus vai arar aquela terra para que a semente dele, quando for lançada, ela germine. Amém? O cristianismo não foi feito para ser mudado, e sim para mudar as pessoas. Irmãos, tem pessoas querendo mudar o que não é para ser mudado. Está querendo acrescentar aonde não pode ser acrescentado. O cristianismo não foi feito para ser mudado, irmãos. O Senhor nos deixou Ele para nos mudar. O cristianismo tem que mudar nossas vidas, as nossas práticas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Se você pecava, não peque mais. Se você roubava, não roube mais. Amém? A pergunta que eu te faço é: você tem confrontado a sua carne? Nós temos confrontado a nossa carne? Ou nós cedemos? Ou nós cedemos ao conforto a ela? A palavra de Deus disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é? Não é isso? O inimigo, irmãos, ele está todo o tempo ao teu redor. Ele está esperando só uma brechinha
só uma legalidade. Amém? Muitas vezes nós pensamos que o inimigo ele só pega as nossas atitudes e usa contra nós. Não. Você sabia que ele consegue detectar através dos seus olhos? Você sabia que o seu olho ele transmite feições, sentimentos bons e maus? Nós temos que confrontar nossos pecados todos os dias. Lançai sobre ele todas as nossas angústias, aflições, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Ou você se chateia por qualquer sermão que seja contrário ao seu ego. Hoje em dia, nós queremos ir na igreja, saímos de casa, falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo isso, aquilo. E chegamos lá, Deus não fala. Deus não fala o que você pediu. Aí você começa, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Ai. E nos chateamos, né? Nos chateamos, nos deprimimos. Mas é isso. Qual foi a última vez que você confrontou a sua carne? Qual foi a última vez? Nós temos que confrontar a nossa carne todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Irmãos, eu costumo dizer que o inimigo, ele nunca vai jogar na sua cara o seu presente. Ele sempre vai jogar na sua cara o seu passado. Ele sempre vai jogar na sua mente o seu passado. Você fazia aquilo, você era pecador. Porque o presente ele não joga na sua cara. Se você pecar hoje, ele vai jogar na sua cara uma amanhã. O passado, né? Qual foi a última vez que Jesus lhe mostrou algo em você que precisava ser mudado? Irmãos, todos os dias, o Senhor, Ele nos leva a nos arrependermos. Pelo menos comigo é assim. Temos que nos arrepender todos os dias. Porque as pessoas hoje em dia têm pregado que uma vez salvo, sempre salvo. Mas para estarmos salvos, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Então nós temos que nos confessar todos os dias, nos arrepender todos os dias, pedir direcionamento a Deus todos os dias. Mas somos falhos, né? Mas o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. E quando nós estamos caindo, Ele nos estende a mão.
e nos traz de volta. Oh, aleluias! Deus é bom. Às vezes nós precisamos de palavras de conforto. Às vezes precisamos, né? Quando você está triste, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra amiga. Precisamos de conforto. E Ele é o nosso conforto. O Senhor Jesus é o nosso conforto. Ele nos conforta. Aleluias. Mas na maioria das vezes precisamos de palavra de confronto. Porque se a gente ficar recebendo só palavra de conforto, vai chegar um tempo que o nosso ego, ele vai acostumar a ser massageado. E quando nós formos confrontados, nós vamos questionar. Porque nós já fomos tão confortados que não aceitamos o confronto mais. Pois são essas palavras que matam a nossa carne. O confronto mata a sua carne, mata a minha carne. Quando nós somos confrontados da justiça, do juízo, do nosso pecado, isso mata a nossa carne. O confronto. E faz com que venhamos viver no Espírito. A palavra de Deus disse que se nós alimentarmos a carne, viveremos pela carne. Se alimentarmos o Espírito, viveremos pelo Espírito. A palavra de Deus disse que a carne limita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aquele que você alimentar é aquele que você vai carregar. Simples assim. Se você alimenta a sua carne, você vai viver cometendo os pecados da carne. Ora, se você alimenta o teu espírito, você viverá coisas extraordinárias. Você viverá o sobrenatural do Senhor. Amém? Não desvie sua carne, ele sempre vai vencer. Tem um texto que eu escutei uns tempos atrás que muito forte. Não desafie sua carne, ela sempre vai vencer. Por que eu digo que ela sempre vai vencer? Porque muitas vezes nós achamos que podemos estar em todos os lugares, com todos os tipos de pessoas, que nós não seremos atingidos, que nós não seremos enganados, ludibriados, e que não fazeremos o que as pessoas estão fazendo. Mas se você permanecer num ambiente a qual o Espírito Santo não está, por que você tem que estar lá? Se o Espírito Santo não está lá, irmãos, não esteja também. Não esteja. Porque muitas pessoas falam que está fretando com o pecado. Aí as pessoas falam, mas eu não posso largar minhas amizades. Irmãos, eu não estou falando para você largar suas amizades. Eu estou falando para você mudar as práticas das suas amizades. Você tem que ser sal. Amém? Como pode um candeeiro
clarear se ele estiver debaixo da mesa. Amém? Que nós venhamos entender o lugar que devemos estar e o lugar que nós não devemos estar. Porque aquilo que você alimenta é aquilo que você vai viver. Se você vive no meio do pecado, uma hora ou outra, você será laçado. Ah, não, eu sou forte. A hora que eu quiser, eu largo, eu saio. Irmãos, a palavra de Deus disse que a carne limita contra o espírito contra a carne. Pensa nisso. Você acha que a carne, ela não tem força? Tem força. Ela limita contra o espírito todo o tempo. Entende? Que venhamos saber os lugares que possamos estar. Eu não estou falando para você abandonar as pessoas, mas rejeitar convites. Tem convites que não são para ser aceitos. E nós aceitamos, porque achamos que é nosso papel. Nós não podemos desfazer das pessoas, mas pensamos erradamente. Pensamos erroneamente. É o Senhor que direciona os nossos passos, irmãos. Nós temos que andar conforme Ele quer que andemos. E viver conforme Ele quer que vivemos. Se na palavra dele diz, não sentai na roda dos escarnecedores, por que nós vamos lá? Fala, aquele que pecava, não peques mais. Por que pecamos? Somos falhos, sim. Somos falhos. Mas muitas coisas nós caçamos com as nossas próprias mãos. E depois questionamos, depois reclamamos que Deus não nos ama, não nos vê, não nos ajuda. Mas nós mesmos, muitas vezes, nós não nos ajudamos. Nós nos sabotamos. Essa é a palavra. Eu quero ler com vocês Gálatas 5:17. Nós estamos acabando, amém? A palavra diz assim, exortação a conservar a liberdade cristã. Vou trazer mais para cá. 5:17, isto ao 27. 5:17 ao 27. Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro. Eu acabei de falar. Para que não façais o que quereis, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E essas que são de Cristo crucificaram-se à carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. O 27, 26, 27, até o 26 mesmo. Amém? Aqui, o Senhor deixou para nós um manual, né? O que podemos e o que não podemos fazer. Também gostaria de ler com vocês em João 5,14. João 5,14. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas dissesse-lhes: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe servisse de testemunho. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo, né? Aqui está falando, depois que ele foi curado, falou, não mostra para ninguém. Vai lá e mostra para o sacerdote. Você foi curado. Porque muitas pessoas só vão crer se ver. As pessoas que ainda te julgam lá no seu passado, que te vê lá no seu passado, elas só vão crer se ver. É o que eu disse no começo, às vezes nós nem chamarmos, não vão nem chamar. Nós não precisamos nem de falar, quer dizer. Mas as pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver. E uma palavrinha para fecharmos, e eu quero orar por vocês. Diz assim: o diabo tem investido na sua vida. O diabo está ao seu derredor, rugindo como leão, caçando te tragar a todo tempo. Ele tem investido na sua vida. Ele tem tramado, ele tem tentado. Ele tem investido. Ele tem colocado pratos, situações, são investimentos. Ele está investindo. Que a meta dele é te levar para junto dele. É um investimento. Nós também não investimos. Você não investe em coisa, você não investe no seu casamento para dar certo, você não investe no seu emprego para dar certo, nos seus sonhos para dar certo, é um investimento. Porque você está querendo que aquilo aconteça. O diabo trabalha do mesmo jeito. Ele investe. E investe pesado. Mas eu tenho uma palavra de consolo para você. Se o diabo investe na sua vida, mas saiba que Deus já pagou. Deus não investe mais. Deus já pagou. Pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. O diabo investe. Deus já pagou. Nós somos dele. Nós somos comprados por um alto preço. Não se venda. Não se venda. Não ceda às investidas de Satanás.
Saiba que você já foi comprado pelo um alto preço por Jesus na cruz do Calvário. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Quero orar com vocês nessa manhã. Que Deus venha suprir as suas necessidades. Não para a sua vaidade, mas para a honra e glória do nome dEle. Amém. Gostaria de orar com vocês. Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, Senhor, para entender, ó Pai, quão bom, perfeita e agradável a tua presença. Ó Deus, que nós venhamos a entender também, ó Pai. Ó Deus, que nós somos confortados, ó Pai, pelo Senhor. Mas nós que venhamos também, ó Pai, entender que nós somos confrontados, ó Pai. Porque somente assim, ó Pai, nós seremos, ó Pai, aperfeiçoados em Ti. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que nessa manhã, Senhor, ó Deus, essa pessoa, Senhor, essa vida, esse irmão, ó Pai, que irá ouvir, ó Pai, essas palavras, ó Pai. Ó Deus, que ele venha, Senhor, ser movido, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, ser, ó Pai, na vida desse irmão, ó Pai, dessa irmã, como uma semente semeada em terra fértil, Senhor. Deus, que ela venha criar, Deus, raízes, que ela venha brotar, que ela venha frutificar, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, ó Pai. Deus, fortaleça a vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quebrar todos os grilhões, ó Pai, nesse dia. Ó Deus, que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem falado, Senhor, na mente, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, tentando, Senhor, ó Pai, levar a eles, ó Pai, a dúvida, levar a eles, ó Pai, por um caminho, Senhor, que não agrada o Senhor, Pai. Ó Deus, mas eu ministro sobre a vida de cada um nessa manhã, nesse momento. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha mudar, transformar, ó Pai, avivar, ó Pai, essa vida, Senhor. Ó Deus, que eles venham entender, ó Pai, que quão bom e agradável é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, que não é nós que amamos o Senhor, mas é o Senhor que nos amou, é a Tua misericórdia, a Tua graça que nos alcançou, ó Pai. Ó Deus, e nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos chamou, ó Pai, para sentarmos à mesa com o Senhor. O Senhor nos chamou não como pessoas somente, mas como filhos, a qual o Senhor revela aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, por esse dia, pela minha vida, Senhor. Ó Deus, que a Tua presença venha estar conosco, ó Pai, a cada dia, Senhor. E que a cada amanhecer, ó Pai, nós venhamos, ó Pai, levar, ó Pai, todas as nossas angústias, as nossas frustrações diante do Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, e pedirmos a Ti, ó Pai, que nos fortaleça. Porque enquanto o Senhor não vir buscar a Tua igreja, que o Senhor venha nos sustentar debaixo das Tuas poderosas mãos, e que nós venhamos estar sendo adornados, ó Pai, para que quando o Senhor vir buscar a Tua igreja, nós cremos, Senhor, que nós iremos, ó Pai,
estar, ó Pai, com as nossas lamparinas acesas, ó Pai, esperando o noivo, Senhor. E que nós não venhamos, ó Pai, viver, ó Pai, enganados, ó Pai, com as coisas desse mundo, mas que nós venhamos ouvir a Tua voz e o Teu direcionamento, ó Pai. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um, ó Pai, nessa manhã, a cura do Senhor, a cura de depressões, ó Pai. Ó Deus, os cientistas, o mundo tem dito, ó Pai, que a doença do século é a depressão. Mas eu digo que a cura do século é o Senhor Jesus, e que sobre a sua vida esteja a cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, despeço de todos, em nome de Jesus.